nome é Hanna Cristi Costa, eu sou idealizadora do treinamento para paz, Eduque com Amor e Limites, e estamos aqui para conversar sobre o tema de hoje que nós vamos falar é aprendendo a respeitar o seu filho. Porque muitas vezes a gente escuta, né, as pessoas falarem me respeita, a gente fala para criança, até para outros adultos, me respeita, me respeita. E o que a gente está querendo dizer com isso? Né? O que é o respeito? É um tanto confuso também para a gente adulto. O que é o respeito? Eu peço tanto respeito e eu respeito os outros, respeito o meu filho, respeito a criança, respeito quem está ao redor, né? São muitos questionamentos. Eu também já ouvi, né, as pessoas dizerem isso. Ah, me respeita, já vi as pessoas falarem aos produtos, me respeita, e eu ficava muito encucada, assim, com isso. Teve uma época que eu fui pesquisar no dicionário. E confesso que quando a gente veio conversar sobre essa live, que eu coloquei esses dois temas, eu fui lá de novo pesquisar sobre o respeito. O que é o respeito? A gente pede tanto respeito e a gente está querendo dizer o quê? Qual que é a mensagem? Então, gente, o que é o respeito, né? E eu fui lá no dicionário pesquisar, porque eu gostei muito de há um tempo atrás de ter ido pesquisar sobre o significado, e eu voltei, não encontrei o mesmo significado que eu tinha encontrado da outra vez, mas eu achei bem interessante, né, que o significado de respeito é tratar os outros, né, considerar os outros da mesma forma que você trata e considera você mesmo, né, com habilidades únicas e específicas. Então, respeito é isso. Mas e aí? Será? Será que eu consigo fazer isso? Ou será que eu faço isso? Será que eu me trato com respeito suficiente? Me digam aí. Quando vocês pensam também sobre respeito, vocês veem essa questão também para vocês? De, nossa, será que eu estou me tratando com consideração suficiente? Ou quando eu desconsidero o outro, eu também estou me desconsiderando? Ah, gente, eu adoro coraçãozinho. Que eu desconsidero o outro é algo aprendido, é algo que eu também aprendi a desconsiderar, né? É algo que eu deixei de fazer. Porque quando a gente pensa em respeito, e pensando nisso, é considerar o outro como eu me considero, é valorizar o outro como eu me valorizo, é tratar o outro como eu me trato, eu também penso que o respeito, e a gente até diz assim, eduque, né, com respeito, com amor, respeito, com firmeza e gentileza, né, para você ser firme e gentil, você tem que ser respeitoso, e aí, quando a gente pensa nisso, a gente pensa também que o respeito é um fator fundamental para a gente se relacionar, com outras pessoas, para a gente ter interação social, né? Então, é um fator muito importante para isso. Sem respeito, como que a gente consegue se relacionar? Como que a gente consegue tratar o outro como nós tratamos a nós mesmos? Com a consideração, com amor, com o valor que a gente deseja, né? Então, respeito primeiramente é isso. Então, antes de a gente dizer para o outro, me respeita, menino, ou me respeita, fulano de tal, a gente tem que olhar, peraí, e eu tô respeitando? Quando eu grito, eu respeito? E aí eu me faço a pergunta, se eu fosse a outra pessoa e alguém estivesse gritando comigo, eu me sentiria respeitado? É muito bom quando a gente, muda de lugar e a gente se coloca no lugar do outro. E aí a gente começa a questionar, parece que eu também não estou respeitando o outro, mas estou gritando, me respeita! Né? E muitas vezes os comportamentos da criança são esses. Ela tá gritando
para você, me respeita. Ela só não está usando essas palavras. Então, como que a gente pode respeitar o nosso filho? Como que a gente pode respeitar a criança, né? Respeitar a criança não é você concordar com tudo que a criança faz, ou concordar com tudo que o outro faz ou diz, mas é isso que eu disse, quando você se coloca no lugar do outro, quando você busca entendê-lo. Entender não é concordar, entender é dizer, poxa, eu entendo isso que você está dizendo, só que eu penso assim, 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 eu vejo assim, assim, eu sinto assim, assim, né? De outra forma. E aí a gente pensa assim: respeito, entender, ser empático, né? Ter empatia. Hanna, mas que empatia é essa? Então, quando a gente pensa em respeito, a gente pensa em respeito e entender o outro, e entender o outro a gente pensa em empatia. A empatia é me colocar no lugar do outro, é fazer aquela pergunta que eu disse. Opa, mas espera aí, se eu fosse o outro e eu estivesse gritando, se eu estivesse no outro lugar e alguém estivesse gritando para mim, me respeita! Seria respeitoso essa ação? Seria respeitoso isso? Não? Né? Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente percebe que muitas vezes a gente também não é respeitoso e a gente quer ser respeitado. Então, respeitar é ser empático, é ter empatia pela outra pessoa, é se colocar no lugar dela e entender como ela se coloca, como ela age, para poder, né, ajudá-la, para poder respeitá-la. Isso é respeito também, né? Isso é uma oportunidade de entender como o outro se sente e assim poder respeitar o outro, assim como eu me respeito. Um grande ponto é a gente aprender a nos respeitar. E, Rani, como a gente aprende a respeitar nós mesmos? Nos conhecendo e conhecendo os nossos limites. Quando a gente vai além dos nossos limites, a gente acaba faltando com o respeito para conosco. E aí a gente está sendo desrespeitoso. E às vezes é muito fácil desrespeitar o outro, porque eu me desrespeito. Então a gente tem que ter bastante cuidado, cautela nisso e sempre fazer a pergunta: isso é respeitoso? Como eu estou agindo é respeitoso com o outro? E eu faço isso comigo? E eu sou respeitosa comigo? E como eu quero que o outro me respeite, sendo que eu não me respeito, né? A Jane Nelson, ela diz assim que tem 3 fatores, né, que desenvolvem o respeito mútuo. Primeiro é acreditar nas suas habilidades e da outra pessoa, ou seja, acreditar que você é capaz e que o outro é capaz. O segundo é se interessar pela opinião do outro, assim como você se interessa pela sua, né? Isso é uma forma de respeito. Então, assim, como que eu posso respeitar a criança, Hannah? Respeitar a criança é quando ela está falando, você abaixar no nível dela, olhar nos olhos e prestar atenção no que ela diz. Isso é respeitar o seu filho, né? A gente não faz isso com as outras pessoas, ou pelo menos é o que seria o melhor fazer, ou o que a gente gostaria que os outros fizessem com a gente. Porque imagina você contando uma história, contando algo, e a pessoa nem olhando para você, nem te dando ouvidos. Com quem já aconteceu aí, levanta a mão de estar falando uma coisa e perceber que o outro nem está ali com você. Como que você se sentiu? Respeitado ou desrespeitado? Quem já passou por situações assim? Coloca a mãozinha aí para eu saber, né? Porque muitas vezes a criança tá lá falando, agindo, te cutucando, e você, às vezes, né, com um monte de coisa para fazer e tudo, não para ouvi-la, não para escutá-la. E aí você também não respeita. Você faz com ela o que às vezes outras pessoas podem fazer com você. E que aí você também se sente desrespeitado. Então, essa é uma forma de desrespeitar. Então, respeitar a opinião do outro, interesse ao respeitar, né? As habilidades, as suas e a do outro, respeitar a opinião do outro como você respeita a sua, respeitar a fala do outro, o momento que o outro está falando e se envolver naquilo, naquele momento, isso é respeitar a criança.
E outra coisa que ela fala, que a terceira coisa, é assumir sua responsabilidade nas situações. Então, respeito é você assumir a sua responsabilidade nas situações. Entende? Então, na situação, quando você respeita a criança, você respeita ela assumir a responsabilidade dela nas situações da vida dela, né? Vamos supor, ela quebrou o brinquedo. Qual que é o respeito? Respeitar a criança é respeitar que é a responsabilidade dela cuidar e zelar pelo próprio brinquedo. Ah, mas eu quero outro brinquedo agora. Agora não é possível. Eu entendo que deve ter sido ruim ter quebrado o brinquedo, que deve ter sido ruim ter acontecido isso, mas é respeitoso quando você vai e diz para a criança. Mas agora a gente tem outros brinquedos para brincar e esse aqui a gente vai deixar de lado. Ou a gente vai esperar, quando for possível, comprar um outro. Entende? E a gente, assim como a gente vai respeitando isso, essa forma de respeito, de assumir as suas responsabilidades, você vai ensinando para a criança. E respeitar a criança é ensinar para ela a responsabilidade dela nas suas ações, nas situações, de uma forma em geral. Ah, eu derramei o leite da mamadeira, o suco no chão. Respeitar a criança é dizer para a criança, e agora? O que acontece depois? Né, para a criança saber limpar o suco, limpar o leite, e é limpar o chão todo? Não, porque isso é desrespeitoso. É limpar o lugar onde, né, foi derramado o leite, foi derramado o suco, onde caiu a comida fora do prato. Não é limpar a mesa toda, o chão todo, porque isso não é respeitoso. Mas respeitoso é ensinar para a criança é uma forma de assumir as responsabilidades nas situações. Isso é respeitoso. Respeitar também, tanto a criança quanto o outro, é confiar e acreditar na capacidade e nas habilidades do seu filho. Muitas vezes, muitas, eu percebo isso aqui no consultório, e muitas vezes em mim mesmo, quando me relaciono com as crianças, quando estou aqui em atendimento, quando estou com as minhas sobrinhas, percebo que a gente fica naquela dúvida. Será que vai dar conta? Será que vai conseguir? Né? Hoje mesmo, essa maquiagem de hoje foi uma criança que me fez, e aí a gente tinha proposto isso na sessão passada, e nessa sessão ela veio. E na hora que eu sentei na cadeira, eu lembrei, nossa, eu tenho live, e aí? E se não ficar legal, como é que eu vou fazer? Né? E aí, às vezes, a gente põe em dúvida, em xeque-mate, a capacidade e a habilidade da criança. Mas se você confia e acredita, ela vai dar o melhor dela. O melhor dela pode não ser o seu melhor, mas é o que ela tem de melhor para oferecer. E aí é você que deve confiar no que ela é capaz, no que ela pode, né? No que ela consegue. Vamos dar outro exemplo assim. Respeitar a criança. Vamos supor, o bebê tá dormindo. Aí muitas vezes a gente vê assim, chega visita, chega não sei o que, o bebê tá dormindo. Vai lá, pega esse bebê, tira esse bebê de onde ele tá, acorda esse bebê. É respeitoso? Como que você se sentiria? Você se sentiria respeitado ou desrespeitado quando você estivesse dormindo, descansando e alguém te acordasse, te chamasse abruptamente, te trouxesse para cá, para fazer algo que não é algo tão importante ou tão necessário? Como você ia se sentir? Né? Respeitado ou desrespeitado? Eu acho uma boa coisa quando a gente pergunta, quando a gente vai fazer algo, a gente pergunta. Se fosse comigo, eu me sentiria respeitado ou desrespeitado? Porque eu confesso que se fosse comigo, eu estivesse dormindo e alguém vê, chegou visita aqui, de repente, quer te ver e eu tô dormindo. Não, peraí, a gente não combinou nada, a gente não negociou nada. Então, eu ia me sentir desrespeitada. E a gente desrespeita as crianças, a gente desrespeita o bebê nessa hora, né? A gente desrespeita... a criança tá amamentando. Toda hora a criança chora. E ela tá chorando já não mais porque a mamãe acabou de mamar, voltou a chorar, resmungou, ou se mexeu. E aí, o que acontece? Você vai dar peito.
dá peito, dá peito, dá peito. Está sendo respeitoso? Você está olhando para a criança, para os sinais que ela está dando ali? Às vezes é só um resmunguinho, às vezes é só um choramingo, às vezes é uma dor, às vezes é outra coisa. Você está dando peito. E você está, né, sendo desrespeitoso. Não, gente, eu só estou reclamando de alguma coisa. Você quer me dar comida? Eu acabei de comer. Não, mas você insiste em me dar comida, mas eu acabei de comer. E eu estou reclamando de outra coisa. Mas você me insiste em dar comida. Isso seria respeitoso comigo? Então, a gente tem que ir avaliando o que a gente está fazendo, o que a gente não está respeitando. O seu filho e a criança, que a gente não respeita nem os bebês. Gente, eles dão sinais. Eles dão sinais. E a gente pode começar o processo de respeitar a criança desde que ela é bebê. A criança, ela vai, por si só, o bebê, ele vai se programando os horários de amamentar, sabe? Os horários que ele sente fome mesmo, e ele vai te dando sinais. Não precisa, qualquer situação ou circunstância, você dá o peito, sabe? Ou você vai lá e resolve as coisas para a criança. Peraí, olha para ela, vê o que ela está falando, percebe o que ele está sentindo, qual o sinal que ele está demonstrando. Isso é demonstrar respeito pela criança. E é confiar e acreditar na capacidade do seu filho, mesmo bebê, ele está dizendo, né, o que precisa. E aí, ser respeitoso também com seu filho é você não ter ou colocar expectativas exageradas nele, expectativas em que a criança vai ter que ir além do seu limite, ter um esforço exagerado para conseguir. Muitas vezes não é os pais que cobram dos filhos, igual às vezes eu percebo assim, que às vezes a criança se esforça para ser bom em uma atividade física, para ser bom em uma matéria, porque, nossa, quando a mãe chega, o pai chega, fala, nossa, fulano de tal, ele é excelente para nadar, ou ele corre como maratonista. E às vezes eu percebo que a criança, ela faz muito esforço para conseguir isso, e ela não está se sentindo feliz, ela está indo além da capacidade dela. E o que vai desenvolver nessa criança? Vai desenvolver frustração, medo, raiva, tristeza, fora sintomas, né, físicos, não só sintomas emocionais, mas roer unha, ranger os dentes, ter pesadelos, né? Por quê? Porque ela ter tiques nervosos, porque ela quer superar a expectativa que é colocado nela, mas a expectativa é muito alta, muitos pais esperam muito, não verbalmente, não dizendo, não, você deve ser assim, mas sempre mostrando o filho como um troféu, sabe, mostrando o que o filho faz, e o filho sempre procurando suprir isso, sabe, suprir essa necessidade que os pais têm. Então, isso é respeitoso quando você coloca uma expectativa muito grande em alguém que ela não vai conseguir suprir? Se alguém te pedisse, sei lá, corra 100 quilômetros, faça uma maratona de 100 quilômetros, e aí você vai, né, acaba com seu pé, acaba com suas pernas, se acaba. Mas no final, como que você ia se sentir? Ia ser respeitoso com você? Você, né, dá mais do que você consegue, sendo que você nem maratonista é, eu não sou, não daria conta nunca, né? E aí, fora que a gente vai adoecer a criança, a gente vai levar a criança ao adoecimento físico, emocional, né? Com uma exigência acima da expectativa. E aí, quando nós também agimos dessa forma, a gente não ensina para a criança a respeitar ela mesma, que é isso que eu disse. Muitas vezes a gente não sabe respeitar nós mesmos, e a gente cobra e exige do outro respeito. E aí a criança também não vai aprender a respeitar ela mesma, porque se ela está sendo invadida e exigida e cobrada, né, o tempo todo, e se sente na obrigação e responsabilidade de agradar os pais, então ela também não vai se aprender a respeitar ela mesma. E aí ela também não desenvolverá essa habilidade de respeito a si mesma e muito menos de respeito por outro. Vai viver em função de agradar as pessoas, né? De ser aquela pessoa boazinha.
Respeitar é concordar também com as decisões do seu filho. Respeitar é concordar com as decisões das crianças, mesmo que elas não sejam as melhores. Vamos, por exemplo, a criança. Eu já vi isso acontecer. A criança, na época, o povo de futebol, de Copa, né, tinha aquele álbum e tinha as figurinhas. E aí, um dos meus pacientes me contou que no recreio ele levou o álbum e ele levou as figurinhas que ele tinha repetidas, e ele tinha algumas que ele não tinha colado ainda, que eram aquelas figurinhas que eles chamam de figurinhas raras, que tem dificuldade para encontrar, e que ele ia colar no álbum na hora do recreio. E aí, o que aconteceu? Ele encontrou um colega, e o colega pegou e falou para ele: eu te dou esse pirulito se você me der tal figurinha. E aí ele pegou e fez isso, porque ele achou muito mais interessante chupar o pirulito ali naquela hora do que colar a figurinha. Tava tudo certo. E aí eu percebi, né, porque ele foi contando na hora da brincadeira, que quando ele chegou em casa, ele meio que levou uma bronca, porque tinha sido difícil encontrar essa figurinha. E aí ia ser muito difícil encontrar a figurinha novamente. Então, os pais não respeitaram a decisão dele, não respeitou a escolha dele. Lógico, Hannah, mas tá, ele ia ficar sem a figurinha. Tá, mas é a consequência das escolhas. E aí, ele ia aprender com isso. Porque a gente não diz que o erro é a grande oportunidade de aprendizado? Então, ele ia aprender com o erro. E aí, você ia respeitar a decisão dele. E ainda ia ensinar para ele, né, o que pode acontecer quando você faz essas escolhas. Depois do fato, algum tempo depois, você poderia até dizer: olha, a figurinha agora pode ser que a gente não consiga, ou pode ser que vai ficar faltando ali, vai folhear o álbum e vai ficar faltando. Mas isso é uma oportunidade de aprendizado e é uma forma de respeitar, né, a criança. Você permitindo que isso aconteça, em um outro momento conversando e falando: agora não vai ter a figurinha aqui, não é assim, tá vendo? Você trocou a figurinha pelo pirulito, agora não tem figurinha. Não, é dizer: olha, agora nós não conseguimos encontrar outra figurinha, você trocou aquele dia pelo pirulito. E ensinar para a criança, né, o valor dos objetos, e à medida que ela vai aprendendo, ela vai podendo fazer as escolhas dela, mas aí ela vai aprendendo, né, a ser respeitada nas escolhas, mesmo que as escolhas não sejam as melhores escolhas, mas são as escolhas dela. Lógico, dentro do que é possível. A gente não pode permitir que a criança escolha atravessar uma rua, sendo que ela nem tem capacidade para isso, né? Às vezes uma criança pequena ela não tem capacidade de atravessar uma rua. Mas as pequenas escolhas que eles fazem sempre, porque muitas vezes já vi trocar o lápis que comprou não sei aonde, com brilho não sei do que, pelo um outro lápis que não é nada, não sei o que, mas a criança gostou. Aí os pais ficam chateados. Ai, trocou isso. Então, assim, é respeitar essas escolhas, né, da criança. Outra coisa, respeitar a criança é não zombar, né, das suas dificuldades. Então, vamos supor, às vezes a criança tem algumas dificuldades e os adultos têm uma tendência de zombar, né, da criança. Vamos supor, a criança, ela chora: ai, mãe, deixa eu ir para a casa do meu colega e tudo. Aí você já fala: nossa, tá chorando de novo, tá parecendo um bebezão. Mamãe. E aí você ainda imita a criança. Você acha que isso é respeitoso? Como você se sentiria se alguém fizesse, te imitasse ou fizesse essa coisa com você? Né? Hannah, mas ele tá chorando para ir. Sim, mas isso não é respeitoso. Porque isso aí vai gerar na criança o quê? Sentimento de culpa, né? De insegurança, de raiva, de tristeza, e vai atrapalhar o seu desenvolvimento. Porque se você imita ela, você acha que você está ajudando ela a mudar, fazer diferente? Não, você só está ajudando ela a entender assim: olha, você é esse chorão mesmo, e você vai sempre chorar na vida por causa das coisas. Então, ser respeitoso é acolher
a criança, acolher aquilo. Nossa, parece que você está com muita vontade de ir mesmo para casa do seu colega. E hoje não é possível. Vamos decidir juntos um outro dia para você ir? O que você acha? Quinta ou sábado? Você decide, se isso for possível. Entende? Isso é respeitar, é acolher a criança. E aí a criança vai se sentir valorizada e vai se sentir importante o suficiente para poder, né, dar conta de fazer uma escolha e dar conta de decidir por ela. E assim você demonstra o respeito pelo seu filho e você, quando você recusa aceitar que ele é um bebê chorão, muitas vezes ele até faz de bebê chorão porque ele pensa que ele é um bebê chorão. Mas quando você age dessa forma, você se recusa a aceitar isso e você demonstra isso para ele. E aí você ajuda ele também a entender isso, a entender que tipo, você não é um bebê chorão, você é uma criança que tem vontades e que às vezes você usa dessa habilidade, né, desse comportamento inadequado, mas que eu posso te ajudar de uma forma mais eficiente e saudável a sair desse movimento e entender que você não é um bebê chorão. Entende? Então, isso é mais respeitoso, né? É mais respeitoso, amoroso, gentil, firme. E, por fim, respeito pela criança. O Drakers fala muito sobre isso no livro dele, numa parte lá. Respeito pela criança é quando nós valorizamos a criança como um ser humano. Ela é um ser humano. Por que a gente acha que a gente não deve respeitar a criança? Por que a gente acha que a criança a gente deve tratá-la de qualquer jeito e que ela deve ser, né, apenas mais um ali? Não. A criança é um participante ativo do grupo familiar, assim como o restante do grupo. E se o grupo familiar tem participantes e cada um desempenha o seu papel, é o respeito mútuo que deve primar ali nas relações, né? As relações, elas só existem embasadas em respeito, amor, firmeza, gentileza. Igual eu disse quando eu comecei o vídeo, respeito é fundamental nas relações e na interação social. Então, quando a gente respeita a criança como um ser humano que é com direitos de tomar decisões, a gente valida o papel dela dentro do grupo, a gente valida a função dela e o valor e importância dentro da família, e a gente também respeita essa criança dentro do seu papel no grupo familiar. Respeitar é isso. A criança também é um ser humano e ela precisa também ser ouvida, respeitada, validada. Assim como nós desejamos todo o tempo sermos validados, respeitados, sermos importantes, né? Podermos escolher, fazer escolhas e tomar decisões. A criança também pode. Eu tenho repetido muito, acho que não sei se eu fiz algum stories, acho que fiz sim, porque eu tenho repetido muito o quanto a criança, fiz até feed, coloquei até posts sobre isso, o quanto a criança ela é capaz de solucionar coisas e de contribuir na sua própria educação. Se a gente estiver atento, se a gente der essa oportunidade, se a gente confiar na capacidade dela, ela consegue ser um participante ativo no grupo familiar e na sua própria educação. E isso é uma forma de respeitar ela. E eu acho que a gente pode sim dar mais oportunidades para as crianças desempenharem o seu papel, né? Confiando nela. Isso não significa, Hannah, a criança, ela é o nível, ela pode se tornar um igual a mim dentro da família? Sim, uma igualdade dentro da família. Entendendo que a criança, ela tem o seu papel de criança dentro do grupo familiar, não de adulto. Que o adulto tem mais que a criança, o quê? Experiência e conhecimento. Mas habilidades a criança também vai desenvolvendo. E aí a gente tem que dar a oportunidade para ela de desempenhar o seu papel dentro do grupo familiar. E isso é respeitoso e amoroso.